Olá, boa noite. Boa noite. Vamos começar nossa live de hoje, quarta-feira, dia 21 de outubro, seguindo com o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos estudando o livro 2º, capítulo 1º. Estamos falando da escala espírita. Então vamos seguir, com o nosso estudo, aguardar só as pessoas aqui entrarem. Já estamos com algumas pessoas. Então vamos aguardar um pouquinho e vamos hoje seguir, com a questão 108. Nós já estudamos na última live, que foi domingo, nós estudamos a questão 107 do Livro dos Espíritos. E nessa questão 107, nós falamos da caracterização geral, por assim dizer, da segunda ordem. O Kardec ele divide, para fins didáticos, ele divide em 3 ordens, os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. Nós já estudamos a terceira ordem nas suas 5 escalas. Agora vamos ver a segunda ordem, que são 4 escalas, que já analisamos as características gerais dessa segunda ordem, dos espíritos. Falamos que essa segunda ordem são os espíritos bons, e Kardec então propõe uma divisão dessa segunda ordem em 4, por assim dizer, escalas, que ele chama de escala, 4 subdivisões. E nessas 4 subdivisões, então, ele começa na questão 108 com a quinta classe, que ele chama, espíritos bons ou bons espíritos. Ele coloca então como quinta classe. Essa quinta classe ele chama de espíritos benévolos. Em outras traduções, talvez esteja espíritos benevolentes. Aqui Kardec vai nos mostrar 4 escalas entre os bons espíritos. Não porque um seja maior, menor, mais importante, menos importante, não. A escala que Kardec trabalha, a escala que Kardec nos traz, não é uma escala de quem é melhor ou pior, nessa ordem segunda ou nessa segunda ordem. É uma escala em que ele vai colocar por característica. Ou seja, há espíritos com uma característica, com um pendor mais acentuado, espíritos com um pendor de uma outra forma mais acentuado. Então aqui na quinta classe, ele coloca como sendo os espíritos benévolos. O que são os espíritos benévolos? Qual é a característica dos espíritos benévolos? Ele aqui diz então, sua qualidade dominante é a bondade. Sentem prazer em prestar serviço aos homens, protegê-los, mas os seus conhecimentos são limitados. Progrediram mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Então aqui Kardec tenta nos mostrar que entre os bons espíritos, entre os espíritos bons, existem aqueles espíritos que têm um pendor mais para os aspectos da bondade, o cunho moral chama mais atenção. Por isso Kardec os chamou de espíritos benevolentes. Não têm conhecimentos ilimitados, lógico, tem uma limitação de conhecimento, mas são espíritos bondosos. E qual é a característica dos espíritos bondosos? A predominância do espírito sobre a matéria. Então os espíritos, por assim chamar, benévolos ou benevolentes, são espíritos cuja natureza espiritual sobrepuja a natureza material, mas que têm uma característica, eles tendem mais para os assuntos de ordem moral, para os assuntos do campo da benevolência. Por isso são chamados benévolos ou benevolentes. Há uma tendência para esse aspecto. Não quer dizer que eles não conheçam assuntos do campo da ciência, conhecem, mas o pendor, mas o lado melhor, o lado, por assim dizer, não melhor, mas o lado que lhes chama mais a atenção é o aspecto da benevolência, é o aspecto que aqui Kardec coloca, sua qualidade dominante é a bondade. É aquele espírito bondoso, que atua mais no campo
da beneficência, da benevolência. Por isso Kardec ali vai estratificar 4 estratos, 4 níveis dentro dessa estrutura dos chamados espíritos bons. Então aqui diz que esses espíritos, assim, didaticamente chamados, benévolos ou benevolentes, são espíritos que progrediram mais no aspecto da moral e menos do que do aspecto, e menos o aspecto intelectual. São os espíritos dados às questões da assistência, do atendimento, da orientação para o comportamento. É essa característica dos chamados bons espíritos. Depois, na 4ª classe, Kardec coloca, na questão 109, Kardec coloca espíritos de ciência. Em outras traduções, estará, por exemplo, espíritos sábios. Então, na questão 108, ele coloca benevolentes, uma categoria, uma classe. Na 109, ele coloca a 4ª classe, que ele chama de espíritos sábios, ou espíritos de ciência. Pelo nome já dá para perceber qual é a tendência, qual é o pendor maior desses espíritos. E aí Kardec diz o seguinte: esses espíritos sábios, esses espíritos de ciência, distinguem-se especialmente pela amplitude dos seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da utilidade e jamais dominados pelas paixões peculiares dos espíritos imperfeitos, ou peculiares aos espíritos imperfeitos. O que Kardec está dizendo aqui com relação aos chamados espíritos de ciência ou espíritos sábios? Kardec está dizendo que são espíritos cuja característica maior é a amplitude dos conhecimentos, diferentemente dos espíritos benevolentes, que a característica maior é o aspecto da bondade. Não quer dizer que os espíritos de ciência, os espíritos sábios, não sejam bons. São, porque estão na 2ª ordem dos espíritos bons. Mas Kardec quer aqui nos mostrar que esses espíritos, esse grupo, que tem essas características, que ele preferiu chamá-los de espíritos de ciência ou espíritos sábios, a característica maior são as coisas intelectuais. Vejam, eles têm uma amplitude maior em termos de conhecimento, né? Uma amplitude maior. E eles se inclinam mais. Prestemos atenção nisso. Os espíritos da 5ª classe inclinam-se mais para as questões morais. Os espíritos da 4ª classe inclinam-se mais para as questões da ciência. Ou seja, gosto mais das coisas ligadas à bondade, gosto mais das coisas de ciência. Seria essa a ideia. Uma questão de pendor. Mas vejam que aqui Kardec coloca, é uma questão de aptidão. Tem mais aptidão para os assuntos da ciência. E os espíritos bondosos têm uma característica mais, por assim dizer, um pendor, né? Ou aqui uma aptidão, que é a palavra que Kardec usa, uma aptidão para as questões da bondade. Então é esse o ponto que Kardec vai mostrar. Só que aqui tem um aspecto que precisa ser observado. Porque quando se diz aqui espíritos de ciência, e ele vai dizer gostam mais das questões científicas, ao mesmo tempo os espíritos já dizem, mas a ciência que eles olham é pelo prisma da utilidade. Não é a ciência no sentido intelectivo, não é a ciência no sentido de intelectualidade vazia. Não, é a ciência no sentido de utilidade. Então eles trazem as informações, eles orientam-nos aqui no mundo material pelo prisma da utilidade, não pelo prisma do cientificismo, não pelo prisma da pesquisa, por assim dizer, para demonstrar conhecimento. Não.
é do ponto de vista da utilidade. Basta observarmos as informações que nos chegam do ponto científico. São informações que explicam o funcionamento do universo, explicam as questões da saúde. Então, são dados a esses estudos, até a filosofia. Espíritos que aprofundam nos conhecimentos teóricos, mas não conhecimento teórico no sentido de mostrar conhecimento, mostrar cultura, mostrar cabedal. Não, conhecimento teórico para aplicabilidade, para auxiliar na aplicabilidade, para orientar, para esclarecer. Então, esse é o sentido da ciência. Então, aqui, na questão 109, Kardec coloca espíritos de ciência que tem sido traduzido também como espíritos sábios. Então nós temos os espíritos benevolentes ou espíritos benévolos, depende da tradução, os espíritos de ciência ou espíritos sábios, dependendo da tradução. E na questão 110, ele trata uma outra classe, os espíritos de sabedoria. Aí é interessante, eu vi aqui, não sei quem ponderou, que diferença tem entre a 109 e 110. O primeiro aspecto que nós vamos colocar aqui é que não há um sentido de diferença assim, um é de um jeito, outro é do outro. Não, a diferença aqui é no sentido de pendor. Então vejamos, na 109 o pendor são para as questões da ciência. A 108, o pendor são para as questões da bondade. E a 110, os espíritos de sabedoria, é uma equalização desses dois pontos. São aqueles que não têm preponderância da ciência ou preponderância da bondade. Estão no mesmo nível. Vejam como Kardec coloca. As qualidades morais da ordem mais elevada constituem o seu caráter distintivo. Sem conhecimentos limitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta o juízo reto sobre os homens e as coisas. Então aqui, nós temos que perceber o aspecto que o de sabedoria, ele tem o aspecto moral mais elevado, porém, não é uma moral, por assim dizer, ingênua. Tem uma moral, mas eles têm uma capacidade intelectual mais desenvolvida, que permite fazer juízo reto. Porque vejamos aqui o que está na questão 108. Os seus conhecimentos são limitados. Aqui na questão 110 já diz, para os que têm pendores morais mais acentuados, mas nesse caso eles têm uma capacidade intelectual mais desenvolvida. É como aquele espírito da intelectualidade, os espíritos da ciência ou os sábios, carregando uma carga maior de entendimento moral. E isso então dá a eles uma questão de sabedoria. Inclinam-se para as questões morais. Mas vejam, qualidades morais de ordem mais elevada. Não são os espíritos benévolos que têm o pendor da bondade. Aqui eles têm a bondade, mas eles têm uma sabedoria para uma moral mais elevada, para eles desenvolveram conhecimentos maiores. E vejam, ainda não são ilimitados os conhecimentos, mas são mais amplos. Então, nesse caso aqui, os espíritos de sabedoria são aqueles espíritos que associaram os dois pontos da classe, da questão 108, da quinta classe e da quarta classe, dando um entendimento moral mais sólido, mais robusto e um conhecimento mais firme também. Então, são espíritos que, de certa forma, harmonizam os aspectos morais, os aspectos intelectuais, desenvolvendo, por assim dizer, uma moral consciente. Por isso que eles dizem aqui, qualidades morais da ordem mais elevada. Então é como se fosse uma moral consciente, uma moral que não descartou a intelectualidade, mas não é intelectualismo e não é moralismo. Porque quando se diz qualidades morais de ordem ou da ordem mais elevada, não é moralismo,
Porque moralismo não é uma qualidade elevada. Moralismo é uma moral aplicável a outrem, mesmo que eu mesmo não aplique a mim. Moralismo é um aspecto impositivo, de imposição. Moralidade é um aspecto reflexivo. O Espiritismo, por exemplo, ele não é moralista. Ele é moralizante, mas não é moralista. Porque ele não impõe moral. É moralizante porque, ao refletirmos sobre os ensinos, nós vamos mudando nossos conceitos e mudando nossas condutas. Por isso, moralizante, moralizador, mas não moralista. Moralista, não. O Espiritismo, ele não impõe moral a ninguém. Ele apresenta, permite, leva, melhor dizendo, a reflexões morais, mas não impõe uma moral específica. Então esse aspecto aqui é que nós chamamos de moral consciente. E é isso que se verifica nesses espíritos que Kardec os qualificou, ou os qualifica de espíritos de sabedoria. De sabedoria. E aí vem a segunda classe, que ele chamou de espíritos superiores. Espíritos superiores. Reúnem em si, agora prestemos atenção, reúnem em si a ciência, a sabedoria e a bondade. Olha que interessante. É como se nessa ordem segunda, os espíritos superiores fossem a conjuminância do desenvolvimento dos espíritos benevolentes, dos espíritos sábios, dos espíritos de sabedoria. Então vejam aqui, reúnem em si a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que só transpira benevolência, eu vou voltar ao que eu disse aqui na última live, na penúltima live, na antepenúltima live. Kardec chama atenção para a linguagem dos espíritos. Kardec sempre chama atenção para a linguagem dos espíritos. Que o que identifica o espírito é a sua linguagem. Não é a construção de palavras no sentido do vernáculo. Não. É a linguagem elevada em termos de bondade, de moral, a linguagem chula, a linguagem irônica. Então vejam aqui o que diz Kardec. Reúnem em si a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que só transpira benevolência, é constantemente digna, elevada e muitas vezes sublime. Muitas vezes sublime, ou seja, há vezes que não é sublime, porque senão não usaria aqui a expressão muitas vezes. Mas vejamos, linguagem só transpira benevolência, o que mostra então que os espíritos superiores, eles por natureza exalam a benevolência. Tem a bondade como vamos dizer assim, como o seu perfume. Dizem, só transpira benevolência, é constantemente digna, constantemente, não é frequentemente, é constantemente. Observemos o advérbio. Não é às vezes, não é uma vez ou outra, não é frequentemente, porque frequentemente não quer dizer todas as vezes. Então aqui é constantemente. Então, constantemente, um espírito superior tem uma linguagem digna e elevada. Digna e elevada. Se tivermos uma mensagem de um espírito dito superior que não tem essa característica de ser digna e elevada, em tese, não seria de um espírito superior. E aí veja, e muitas vezes sublime. Então pode haver mensagem não sublime, mas de caráter elevado e digna sempre, sempre. E segue, sua superioridade os torna mais aptos do que outros a nos darem mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Aqui nós entendemos aquelas características que nós já vimos lá nas questões 76, 78, 80, quando os espíritos diziam
que para nós ainda tem o ar de mistério algumas coisas em relação ao espírito. E aqui os espíritos superiores, dizem os espíritos, que esses, diz Kardec, que esses são os aptos a nos dar informações, orientações sobre as coisas do mundo espiritual. Então, quando nós recebemos orientações do mundo espiritual, observemos isso, prestemos atenção nisso. Quando nós recebemos informações do mundo espiritual, veja o que fala aqui Kardec, que os espíritos superiores são os mais aptos a isso. Quer dizer que os outros também dão. Os não superiores também dão orientações do mundo espiritual. Mas os aptos a isso, os mais aptos a isso, seriam os espíritos superiores. E aí nós perceberemos que as informações do mundo espiritual que nos são trazidas pelos espíritos superiores vêm numa linguagem elevada e digna. Dos que não são superiores, vêm numa linguagem coloquial. É interessante nós observarmos isso. Desculpe-me, eu vou continuar insistindo nessa questão da linguagem, porque é isso que vai nos permitir diferenciar não o nome de um espírito que está enviando a mensagem, que está orientando. Não é nome. O nome pouco interessa, pouco importa. É o conteúdo da mensagem. O conteúdo é elevado, o conteúdo é digno, o conteúdo transparece bondade. Porque imaginemos uma mensagem, seja ela psicofônica, psicográfica, não interessa, vinda de uma forma ríspida, uma linguagem, de certa forma, agressiva, uma linguagem impaciente, né? Uma linguagem assim superficial. Não seria uma linguagem de espírito superior. Não seria. Porque a linguagem deles, diz o Kardec, é constantemente digna e elevada. Constantemente, não há exceção. Constantemente. Se não o advérbio, seria frequentemente. O advérbio foi constantemente. Então é um ponto que precisa se observar. E aqui diz ele, esses espíritos superiores, eles respeitam o limite da compreensão de quem está ouvindo. Como que eles alcançaram esse nível? Pergunta alguém aqui, me fugiu o nome, já passou o nome aqui, mas a pergunta é essa. Na escala evolutiva, foram crescendo, foram evoluindo, foram aprendendo. Como todos um dia chegarão a essas escalas. Nós veremos a seguir, na questão 116, nós veremos isso. Já chegaremos lá, né, quando estudarmos a progressão dos espíritos, né? Nós estamos aqui estudando as características, mas a partir da questão 114, nós temos o estudo sobre a progressão dos espíritos. E na questão 116, nós veremos que todos os espíritos evoluiremos. Todos evoluiremos. Então, como chegaram a esse nível? Pelas experiências de vida, pelas experiências que vivenciaram, que é a questão 114, é também a questão 122, pelas experiências que desenvolveram, pelo aprendizado, fixação, experimentação. Então, todos nós evoluiremos. Todos nós, não sabemos, óbvio, precisar quando. O quando não sabemos, mas a evolução é um determinismo. É a questão 116, nós chegaremos nela, né? Eu não estou exagerando quando falo que é determinismo, porque isso é que está escrito na questão 116. Todos os espíritos evoluirão, é o que está escrito na questão 116. Todos os espíritos evoluirão. Ponto. Então, é uma questão de tempo, uma questão de escolha, uma questão de atitude, como veremos na questão 122, na questão 114. Ok? Então, sigamos aqui. Sobre os espíritos superiores. Comunicam-se de bom grado. Opa, é interessante isso, não é? Comunicam-se de bom grado. O que quer dizer comunicam-se de bom grado? Quer dizer que são pacientes, estão sempre respondendo com serenidade, não respondem com rispidez e nem rapidez. São espíritos que têm a paciência. Vejam só, comunicam-se de bom grado, fazem isso por gosto, fazem isso porque gostam, porque sentem-se bem, né? Então, comunicam-se de bom grado com os que o procuram de boa fé, a verdade.
Ou seja, esses espíritos não vão para o campo da leviandade. Eles não vão dar respostas, não vão trazer mensagens para pessoas que lidam com leviandade. Para pessoas cujas aquelas perguntas são perguntas levianas, levianas no sentido, não que não seja importante no sentido do que a pessoa perguntou, mas leviana no aspecto de que não tem uma utilidade generalizada, uma utilidade para todas as pessoas. Digamos que são perguntas que não precisariam ser levadas, ou assuntos que não precisariam ser levados aos espíritos, que teriam respostas por aqui mesmo. O que nos lembra uma história que dizem sobre Chico, que certa vez ele foi procurado por uma senhora que queria que ele conversasse com Emmanuel para que a orientasse numa situação que ela estava com uma dúvida muito grande, uma dúvida atroz. Então Chico disse, sim, vamos tentar ver com Emmanuel. E qual é a situação que você está vivenciando ou vivendo? Ela disse, não, Chico, é o seguinte, é porque eu sou mãe, você sabe, e minha filha vai se casar. E ela vai se casar, e você sabe, né, mãe da noiva, eu queria que você verificasse com o Emmanuel qual seria o melhor vestido, a melhor cor do vestido para eu vestir no casamento da minha filha. Emmanuel olha para ela e fala assim, olha, minha filha, Emmanuel está me dizendo que aí na terra, perto de você, lá onde você mora, tem um espírito muito melhor do que ele para essas coisas. Ele se chama Denner. Denner era um estilista dos anos 70. Um estilista dos anos 70. Então veja o que Emmanuel disse. Não, procura um estilista, ele é que entende dessas coisas. Essa é uma questão material. Então procure quem entenda disso, né? Veja, isso é algo de caráter muito pessoal e muito, digamos, muito superficial. Então, é esse sentido aqui que os espíritos colocam, né? Eles comunicam-se de bom grado com aqueles que procuram de boa fé a verdade, né? E cuja alma já está bastante desprendida dos laços terrenos para compreendê-la. Mas se afastam dos que são movidos apenas por curiosidade. Vejam, curiosidade. Ou que são desviados da prática do bem pela influência da matéria. Olha que legal, né? Curiosidade. Aí que a gente observa as brincadeiras muitas vezes, de perguntar as coisas superficiais aos espíritos, de se preocupar com aquelas brincadeirinhas da tábua, do copo. Nunca serão espíritos superiores. Perguntas do tipo, vou arrumar emprego, não vou arrumar emprego. Isso é outro assunto. Então vejam como que os espíritos colocam que são questões que eles não estão aqui para ficar fazendo previsões, né? No sentido assim, profecias. Não, espíritos superiores não trabalham com isso. Porque há coisas que eles até sabem, mas não vão dizer, porque não estão em condições, nós não estamos em condições de entender, de ouvir. Então, é nesse sentido que Kardec coloca. E muitas vezes nós vemos as pessoas querendo colocar nos espíritos toda uma responsabilidade para decisões que devem ser das pessoas. Abro aqui um parêntese, inclusive na casa espírita. Há casas espíritas que não dão um passo se não perguntar para o mentor. Até a cor da pintura da casa tem que perguntar para o mentor. Olha, eu devo pintar a casa espírita de que cor? Olha, a mesa deve ficar onde aqui na sala? Olha, eu devo colocar bancos ou não? Eu não estou exagerando, já ouvi muito isso, já presenciei isso. Os espíritos superiores não estão para esse fim, os benfeitores espirituais das casas espíritas não estão para esse fim. Isso são questões que nós precisamos resolver. Eles estão ali para as orientações de cunho educativo. É esse sentido, né? E aqui não estou fazendo exagero, já presenciei perguntas nesse sentido e já presenciei pessoas dizendo, não, você não pode modificar o lugar desse banco porque foi o mentor da casa que falou que é para ficar desse jeito. Né? Quer dizer, as pessoas ficam levando aos mentores espirituais questões de ordem material que os mentores espirituais também vão ter que fazer um curso de design de interiores para poder decorar centro espírita, como eu já ouvi várias vezes isso, né?
Então, daqui a pouco o espírito superior vai ter que apresentar um certificado de conclusão de curso de arquitetura, de design de interiores. Tomemos cuidado com relação a isso. Desculpe se estou parecendo jocoso. Não estou fazendo jocosidade, porque isso que eu estou falando eu já presenciei, né? Eu já presenciei algumas vezes. Então não veja jocosidade. Não veja uma crítica no sentido ferino, não. É apenas para observar que nós estamos para buscar as orientações para vida, para coletividade. Né? Então é esse o sentido. E aí vem uma última frase de Kardec, olha que interessante. Quando, prestemos atenção, quando, por exceção, olha uma palavra, quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso. E então nos oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Deu para entender o que é espírito superior? Porque muitas vezes nós chamamos de espírito superior aqueles que são espíritos de sabedoria. Porque os outros estão sujeitos às provas normalmente. Agora, esses espíritos superiores encarnam-se por exceção. O que quer dizer por exceção? Eles não precisam mais de encarnar. Como prova, encarnam-se para missões. Para missões. Eles não precisam encarnar no aspecto de provas. Por exceção aqui, não é no sentido de fugir à regra. Quer dizer que eles não se encarnam frequentemente por processos provacionais. Então, olha, quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso. E então nos oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. O tipo de perfeição que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Os outros, de sabedoria, sábios, benevolentes, ainda têm prova a cumprir. Ainda têm prova a cumprir, provas a cumprir. Mas os espíritos superiores não têm provas a cumprir, porque são exceção, ou seja, é missão. Vou voltar a dizer, ler. Quando, por exceção, encarnam-se na Terra, é para cumprir missão de progresso. E então oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. O tipo de perfeição. É como se olhássemos para uma pessoa, para um ser encarnado, e falava, olha, o exemplo que ele dá é top, é 10. Né? Ou seja, são exceções. Exceções não no sentido de fugir à regra, porque não se foge à regra de Deus, óbvio. A palavra exceção aqui tem um cunho de simbólico, né? Porque se dissermos que há exceção na regra, as regras não são estáveis, Deus não seria estável. Não, não é esse o sentido da palavra exceção. Aqui é no sentido de que não estão na necessidade provacional. Então vejamos, espíritos superiores, mas percebamos, não têm ainda conhecimento ilimitado. Eles têm um conhecimento enorme, muito grande, mas não é ilimitado ainda. Sabem muito. Sabem tanto que sabem o limite que eles sabem. Porque o pseudo-sábio não sabe nada achando que sabe muito e não tem limite para ele acha que não tem limite para o seu conhecimento. Mas um espírito superior, ele sabe muito, sabe que sabe, mas sabe também o limite que ele tem e não vai além. Um espírito superior, caso haja uma pergunta para a qual ele não se sente em condições de responder, ele não responde. Ele não inventa, me desculpa a expressão, ele não inventa a moda. Né? Agora, no nosso caso, fazer uma pergunta para o espírito superior, as nossas perguntas pelo nível raso, pelo menos o meu, eles responderão todas, saberão todas, porque por mais elaborada que eu faça uma pergunta, ela é infantil perante o conhecimento desses espíritos. Mas eles sabem o limite que tem. Eles não vão além do limite. Eles sabem que sabem, mostram quando necessário mas também sabem o limite do seu próprio conhecimento. Sabe que tem muita coisa ainda para eles aprenderem. Mas o que eles já sabem
é, digamos, incomensuravelmente mais do que nós achamos saber. Né? Então, esses seriam os espíritos superiores dessa chamada segunda classe. Bom, agora a primeira ordem. A primeira ordem, classe única, diz Kardec. É uma classe só. Na segunda ordem, espíritos bons, 4 níveis, 4 classes. Espíritos benevolentes, espíritos sábios, sabedoria e superiores. Mas aqui, na questão 112, características gerais. Observemos que nas questões anteriores, olhemos a questão 107. A questão 107 está falando das características gerais dos espíritos bons. Olha o tamanho da questão 107, olha a quantidade de parágrafos. Olhemos a questão 100. Desculpe, a questão 101. Olhemos a questão 101. Características gerais. Olha a quantidade de parágrafos para características gerais dos imperfeitos. Olhemos a quantidade de parágrafos para características gerais dos bons espíritos. Agora olhemos um único parágrafo, um único parágrafo, para colocar as características gerais dos espíritos puros. Olha que interessante. Os puros, um parágrafo só. Os bons, vários parágrafos. Os imperfeitos, mais parágrafos. Olha aqui, olhemos aqui, quando falam dos espíritos puros. 3 linhas, um só parágrafo. Características gerais, nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Ponto. Como dizemos aqui no nosso canto de Minas, Senhora da Abadia, Senhora de Deus. Não, olha que situação é essa. Quanto mais evoluído, menos se fala. Porque quanto mais evoluído, concisão, aglutinação. Perfeição não se explica. Perfeição não tem que ficar em detalhes, ou é ou não é. Então eu fiquei observando, já de outras leituras, eu falei, gente, aí eu comecei a fazer a analogia, né? Quanto menos a gente sabe, mais a gente quer explicar. Não é assim? A gente quer dar volta, explicar, quer dar volta, quer explicar, quer explicar, quer explicar, quer explicar. Quanto menos a gente sabe, mais a gente quer falar. Quanto mais se sabe, mais conciso o espírito é, mais conciso a pessoa é. Quanto mais conhecimento tem, menos fica conversando. Consegue achar uma palavra que substitui 10 frases. Com uma palavra substitui 10 frases. Né? Porque essa é a ideia. Então vejamos o que acontece aqui na questão 112. Vejamos na anterior, na questão 101. Lá diz predominância da matéria sobre o espírito. Na questão 107 diz predominância do espírito sobre a matéria. Se eu uso a palavra predominância, é porque existem as duas coisas. Uma predomina porque a outra existe. Agora olhemos aqui. Nenhuma influência da matéria. Ponto. São 100% espíritos. 100% espíritos. Né? Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Ponto. E se é assim, não tem que fazer classes. Então vejamos. Primeira classe. Classe única. Olha como Kardec coloca. Classe única. Porque aqui já não tem mais quem é maior, quem é menor, se sabe um pouquinho mais. Porque entre os bons espíritos tem um de sabedoria que sabe mais, tem o de... Agora aqui não, ponto. É uma turma só. E aí não interessa qual que é maior, qual que é menor. Ponto. Atingiu-se aquele estágio. E vejamos o que fala então Kardec. Olhemos agora. Percorreram todos, não é percorreram a maioria dos graus, percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Você conversar com um espírito desse, você não conversa, né? Você já não sabe o que faz. Aliás, não precisa, ele capta o pensamento e pronto. Né? Mas olhe, percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado
A soma, olha interessante, a soma de perfeição. Olha que interessante isso. Porque aqui nos espíritos superiores disseram assim: oferecem o tipo de perfeição, o tipo de perfeição. Aqui eles dizem, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura. A soma de perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem que sofrer mais provas nem expiações. Olha agora. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. Realizam a vida eterna no seio de Deus. Isso dá um negócio assim, mineiramente falando, isso dá um trem na gente, né? Vejam, realizam a vida eterna no seio de Deus. Forte essa frase aqui, eu vou até circulá-la, né? Eu tinha grifado a anterior aqui, deixa eu circular essa frase. Realizam a vida eterna no seio de Deus. Será que a gente tem noção do que é isso? Não sei, será que a gente tem noção? Eu não sei se eu tenho noção do que é realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade. Gozam de inalterável felicidade. Ela nunca muda. Porque não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona vivida em perpétua contemplação. Olha que interessante. Essa felicidade, porém, olha uma conjunção adversativa, essa diversidade, porém, não é a de ociosidade monótona vivida em perpétua contemplação. Porque senão seria inútil. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens a todos os espíritos que lhes são inferiores, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. A harmonia universal. Nós estamos falando aqui de espíritos que estão lidando com o universo. Olha, vejam, a harmonia universal. Nós estamos tentando, desculpe-me, mas eu estou tentando ainda conseguir a harmonia interior. Pensemos nisso. Nós estamos, no meu caso, eu estou tentando ainda a harmonia interior. Esses aqui cuidam da harmonia universal. Desculpe, mas é algo assim que eu tenho que rir, porque é muita coisa, gente. É muito grande. Eu não consegui resolver a minha harmonia interior. E esses espíritos, olham, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. O universo é infinito. E eles cuidam da harmonia do infinito. E eu aqui, desculpa a minha palavra, meu palavreado mineiro, mas eu aqui pelejando para tentar me harmonizar por dentro. E esses aqui são espíritos que harmonizam o universo. Senhora de Deus. Segue, vamos seguir aqui com a leitura. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores e ajudam-nos a se aperfeiçoarem e designam suas missões. Então essa turma aqui anterior, tudo depende das missões que eles vão designar. Designam as missões. Assistir os homens nas suas aflições, estimulá-los ao bem, ou a expiação das faltas que o mantém distanciados da suprema felicidade, é para eles ocupação agradabilíssima. Ocupação agradabilíssima. É uma coisa belíssima. São designados, às vezes, pelos nomes de anjos, arcanjos, serafins, ou seja, aí nome pode escolher o que quiser, né? Pode dar o nome que quiser.
Os homens podem comunicar-se com eles, mas bem presunçoso seria quem pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Olha, perfeita essa caracterização, não é? Perfeita essa caracterização que Kardec faz dos espíritos chamados puros. Aí vamos entender aquilo que Emmanuel colocou lá no livro A Caminho da Luz, quando ele falou da comunidade dos espíritos puros. Comunidade dos espíritos puros. Que cuidaram da formação do planeta Terra e que organizaram a encarnação de Jesus. Espírito puro. Espírito puro. O Cristo. Esse sim, o Espírito puro. Por isso a alegria que ele tinha em nos ajudar. Dignar-se a vir. Vejam, não estão sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. Olha o que foi isso então para ele vir aqui para a Terra. Para cuidar, para orientar, para pacificar, para sustentar tudo que ele sustentou. E a gente dá para imaginar a grandeza, a grandiosidade de Jesus. É muito grande. A doutora Marlene pede aqui para falar sobre o perispírito de Jesus. Doutora Marlene, nós não temos noção do que seria esse perispírito de Jesus. Qualquer coisa que nós dissermos é especulação. Como pode o finito de conhecimento explicar o infinito? Qualquer coisa que falarmos sobre esse nível de espíritos são especulações. O perispírito de Jesus era o que ele era. Porque qualquer coisa que nós dissermos estaremos especulando. Que cabedal nós temos para poder medir isso? Caracterizar isso. Por isso, me desculpe, vou abrir um parêntese, me desculpe, por isso, certas discussões, ou certos debates são, não vou dizer inócuos, mas não são produtivos. Não são produtivos. Discutir se Jesus era um agênere ou não era agênere. O que é um agênere? Não tem corpo físico. Se discutir se Jesus tinha corpo físico ou não tinha corpo físico, se era um corpo tangibilizado ou um corpo espiritual tangibilizado ou não, isso é inútil e inócuo, isso não muda nada. E gera dissensões. Esse é o problema. Gera dissensões. Em vez de nós nos atermos à mensagem libertadora que Jesus nos trouxe, ficamos discutindo se ele tinha corpo físico, se ele não tinha corpo físico. Para quê? Em que isso vai mudar para nós? Em que vai mudar isso para nós, gente? Então há certas discussões que não cabe. Quem foi quem? Kardec foi... fulano foi Kardec, fulano foi Kardec, fulano... O que isso muda? O que isso muda? Não interessa se foi A, B, C em outra encarnação. O que isso muda, gente? Em vez de estarmos pensando assim, que exemplo eu posso tirar da vida dessa pessoa, eu vou ficar discutindo quem ela foi em 4, 5, 6, 7, 8, 30 encarnações anteriores. Para quê? Me interessa é aquela que eu conheci, que eu tenho exemplo de vida dele. E se foi 3 ou 4 com bons exemplos, que eu copie os bons exemplos. Mas para que isso? Então, tem algumas questões que elas não fazem parte da nossa necessidade de aprendizado. São questões que podem ser trabalhadas, mas nós ainda estamos precisando de algumas outras questões, de alguns outros assuntos para serem trabalhados, né? Nesse sentido. E no caso aqui, eu estou apenas aproveitando o gancho, né? Porque a pergunta que a doutora Marlene fez é cabível. Eu é que não tenho condições de respondê-la, porque quem sou eu para dizer
como seria o perispírito de um espírito superior aqui encarnado? Que nível de sutileza seria? Eu não tenho cabedal para isso, não tenho mesmo. Eu não tenho cabedal nem para entender se realizam a vida eterna no seio de Deus. Não tenho. E se alguém tiver, ótimo, que nos explique, mas eu não tenho. Eu não tenho noção de entender o que é, de entender no sentido profundo, o que é inalterável felicidade. Essa questão aqui de manutenção da harmonia universal, eu falei rindo, mas é um rindo de espanto. É nesse sentido. Né? As escalas evolutivas, Lâmia, Kardec explica isso lá no início. O que ele pôs aqui, o que ele colocou aqui é para fins didáticos, porque ele diz aqui que as escalas evolutivas são inúmeras. Elas não se limitam ao que ele trouxe, mas ele faz uma proposta para essa escala evolutiva, apenas uma proposta didática. Né? Ele coloca que elas são inúmeras. Né? Basta olhar a questão número 100, né, que Kardec vai explicar isso, né? Que não há uma limitação. Né? Não há uma limitação. Então aqui ele colocou 10 como que um indicativo, né? Como colocou 10 leis morais, né? Não são limitadas. Então, agora, Kardec também coloca nessa questão 100, porque a questão 100, aliás, essas questões até a 113 é só Kardec escrevendo, né? Não tem pergunta e resposta. Ele coloca também que não há um campo de diferenciação e que não são estanques essas qualidades. Há traços de uma, traços de outra que acabam se interconectando. Né? Então, se nós entendemos que Emmanuel colocou que é uma comunidade de espíritos puros, alguém escreveu aqui, me fugiu quem, espíritos crísticos, né? É um termo que se usa também, crísticos, né? No sentido de colocar um aspecto de superioridade de missão. Né? Então é nesse sentido. Então aqui, me desculpem por eu não trabalhar, eu vi outras perguntas aqui, está perguntando, Jesus teve perispírito? Desculpe, mas são questões que eu não vou entrar nessas questões, porque seriam da minha parte especulação, sinceramente. Eu me sentiria especulando, né? De dizer tinha, não tinha, era assim, era assado, eu estaria especulando, porque é algo que está muito além dos estudos que nosso nível evolutivo desenvolve. Né? Por mais superiores que sejam os espíritos que nos trazem as informações, há informações que nem eles sabem. Então eu acho que há alguns pontos que a gente entra no campo especulativo, do tipo como Deus criou os espíritos, é campo especulativo, né? O que seria o mundo espiritual nas diferentes escalas evolutivas, como é que se daria isso lá? São campos especulativos que a gente acaba desenvolvendo, né? Que não são despropositais. Mas eu acho que no primeiro momento, né, nós temos assuntos que eu diria de aplicabilidade e de uso, né, aqui na nossa encarnação. Né? Agora, quando fala comunidade dos espíritos puros, é porque há mais espíritos puros, e cada um cuidando da sua característica. E Emmanuel nos fala que Jesus seria o governador do planeta. Né? Se for seguir aqui agora, veja, olha a especulação. Olha, eu já ia especular. Né? Se é governador do planeta, deve ter quem governa o sistema solar, deve ter quem governa galáxias. Especulação, tá vendo? Então, por isso que tem coisas que não são proibidas, mas são especulativas. Né? Então, por isso que eu fico aqui mais no raso. Me desculpem, né? Fico aqui mais no raso. Bom, e aí nós fechamos esse conjunto, né? Esse tópico das classes dos espíritos, né? Da classe desculpe, fugiu a expressão aqui, da escala espírita, me desculpe, da escala espírita, né? Nesse sentido. Né? E aí o próximo tópico é a progressão dos espíritos, que é muito interessante,
né? Esse tópico da progressão dos espíritos, temos aqui até a questão, na verdade, 127, né? É muito interessante a gente trabalhar esse assunto, né? Questão 114 à frente, ok? Vamos parar por aqui então o nosso estudo de hoje. Me desculpem se porventura eu não atendi aos questionamentos da forma que vocês gostariam. Desculpe-me se eu assim preferi não caminhar para alguns outros aspectos de raciocínio. Não quer dizer que não se deve fazer, não, sim, são estudos que devem ser feitos. É que no nosso assunto aqui, no nosso tópico, né, por assim dizer, é um outro conjunto, né? Vamos dizer, é um outro conjunto de tema, tá? Então, podemos talvez um outro dia trabalhar alguns assuntos dentro do que eu vi aqui, uma série de perguntas que eu entendo são muito interessantes, são pertinentes mesmo, são pertinentes, mas vamos dizer assim, que pelo conjunto do que nós estamos estudando, eu preferi, desculpe-me, caminhar por um outro caminho, né? Por um outro conjunto de ensinos, tá certo? Mas eu queria que a gente observasse bem voltasse, lessem novamente essa ordem, segunda ordem, e essa primeira ordem dos espíritos puros, né? Sinceramente, a minha impressão, quando eu li aqui essa primeira ordem, espíritos puros, isso me dá uma paz, me dá uma serenidade, né? Por saber que há espíritos que se comprazem, que sentem uma ocupação agradabilíssima nos orientar, cuidar de nós. Então isso me dá alento. Eu sinto esse alento, eu sinto esse trem bom, né? Esse trem bom. Aqui, quando eu li essa frase aqui, né? Assistir os homens nas suas aflições. Olha, assistir os homens nas suas aflições, estimulá-los ao bem ou à expiação das faltas que o mantém distanciado da suprema felicidade, é para eles ocupação agradabilíssima. E imaginar que um espírito sente como ocupação agradável cuidar de nós nas nossas aflições, isso é para nos dar muita tranquilidade, muita serenidade, né? Isso é para nos dar bom ânimo, né? Saber que espíritos nesse nível, espíritos que cuidam da harmonia universal, também cuidam de nós, nas nossas aflições. Isso me coloca mais próximo, né? Mais próximo do Cristo, né? Me faz sentir mais próximo, não é que me coloca mais próximo, que não me coloca, me faz sentir mais próximo, né? Dá aquele senso assim de que achamos um colo, né? Achamos um colo para a gente se aninhar, né? Gostei muito dessa frase aqui, né? Deu essa sensação de nos aninharmos nesse colo desses espíritos que olham por nós, que cuidam do nosso planeta, cuidando de nós mesmos. Muito obrigado a vocês pela parceria, pelo coleguismo de estar aqui comigo, né, nessas lives, né, nesses estudos. Mais uma vez, me desculpem se porventura eu não abarquei o que vocês gostariam, me desculpem. E deixo aqui, né, o convite para, se quiserem, na próxima live, né, domingo, às 10 da manhã. Aos domingos a gente faz essa live de estudos às 10 da manhã, às quartas nós fazemos às 20 horas. Então, para os que quiserem, né, que puderem, quiserem, fica aqui o convite, né, para estar conosco novamente no próximo domingo, às 10 horas da manhã. Pode ser que domingo que vem eu comece um pouquinho mais, 10h15 provavelmente, eu já vou avisando, talvez 10h15, porque eu tenho uma palestra, uma live às 9 horas da manhã, às 9 horas na Semana Espírita de Macaé. Então eu de 9 até às 10, então terminar lá às 10, pode ser que ainda demore um pouquinho. Então, se eu me atrasar aí para começar, vamos trabalhar aí até 10h15, me dê esse desconto, né? Porque
eu saí de Macaé para chegar em patrocínio, para chegar a patrocínio. Eu vou sair de Macaé. Então, pode ser que eu atrase um pouquinho aí no domingo, tá certo? Comece aí por volta de 10h10, 10h15, tá? Mas é porque eu tenho uma live às 9 horas. No domingo eu estou com 5 lives agendadas, então vai ser assim um corre-corre, né? Muito obrigado mais uma vez. Deus lhes pague, né, por esse carinho, Deus lhes pague pela presença nessas nossas lives, né? Nossas mesmo, são nossas, né? Minha e de vocês, tá certo? Muito obrigado, boa noite a vocês, um bom descanso, né? Um bom sono, bons sonhos, que Deus abençoe as nossas famílias e até domingo, se Deus quiser, né? Muito obrigado, gente. Até lá.